Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha aí de sua casa, na sua cidade, da sua paróquia, da sua comunidade, pessoas de tantos movimentos e pastorais, grupos de famílias, liturgia, catequese e tantas outras atividades pastorais que estão aqui conectados e sintonizados conosco. Juntos nós queremos nos preparar para o próximo quarto domingo da Quaresma, que é chamado o Domingo da Alegria. Nos dois tempos fortes de preparação, seja o Advento para o Natal e a Quaresma para a Páscoa, nós temos, nesse tempo de penitência em que se usa o roxo, dois domingos especiais dedicados à alegria, que se usa a cor litúrgica rósea ou o rosa. Um domingo lá no Advento e um domingo aqui na Quaresma. Chamamos Domingo da Alegria, porque uma das orações da missa desse dia, ela diz: alegrai-vos, Jerusalém, saciai com a abundância dos bens de Deus, da misericórdia de Deus. Portanto, é uma celebração que nos convida à alegria, mesmo diante da cruz, das pedras do deserto, da penitência austera da Quaresma, um domingo nos convida à alegria. Por isso a cor litúrgica opcional para esse dia, ao invés do roxo, é o rosa. O rosa é a mistura do roxo da Quaresma com o branco da Páscoa, para dizer, olha, a Páscoa já está próxima, portanto, alegrai-vos. Vamos nos alegrar com a palavra de Deus dirigida a cada um de nós, nesse domingo da alegria, o quarto da Quaresma. E juntos vamos nos preparar através do exercício da leitura orante, com o primeiro passo da leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura, ela já nos apresenta do livro de Josué. Josué foi quem entrou com o povo na terra prometida. Moisés tirou o povo da escravidão, morreu às portas da Terra Santa e foi Josué quem entrou com o povo. E essa leitura apresenta o povo celebrando a Páscoa e comendo dos frutos da sua terra, para ver como de fato a terra prometida por Deus era uma terra santa, era uma terra abundante. Já não precisavam mais do maná que Deus mandava enquanto eles tinham fome, mas assim já comiam dos frutos da própria terra, porque era uma terra abençoada. Cuidemos nessa leitura com alguns nomes. O próprio nome do livro, Josué. Outras palavras, opróbrio, que significa humilhação, desonra. Na ladainha do coração de Jesus nós temos uma invocação assim, Jesus é o opróbrio dos pecadores, ou seja, ele foi humilhado pelos pecadores, é a humilhação em nome dos pecadores. Então cuidemos aqui também com essa palavra. Tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, ou seja, a humilhação do Egito, a escravidão do Egito. Gilgal, o nome onde eles ficaram acampados, nome do lugar. Planície de Jericó, também um outro lugar. Os verbos comeram da Páscoa, comeram dos grãos, comeram dos pães, falando do passado, com a M no final. Então cuidado para salientar bem essa palavra. Comeram.
tostados, né, os grãos, maná, o nome do fruto que caía, na verdade não é um fruto, é um tubérculo, uma espécie de uma batata, né, que caía do céu todo dia para matar a fome do povo. Aqui eles já não comiam mais do maná, Deus não precisava mais enviar comida para eles, porque a terra era tão boa que já produzia aquilo que eles plantavam. E no final da leitura, o nome terras de Canaã, aqui de novo com 2 As, então Canaã. Nessa leitura, algumas vezes tem a recorrência do A com crase, então cuidemos porque a gente salienta 2 vezes esse A. Por exemplo, no dia seguinte à Páscoa, então aqui a gente salienta 2 vezes quando esse A tem o crase, que é o acento ao contrário. O salmo do 4º domingo da Quaresma, Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Cuidemos nesse salmo com algumas expressões na primeira estrofe, quando diz ali, minha alma, aqui separadas as 2 palavras, se gloria no Senhor. E depois os 2 verbos, ouçam e alegrem, também falando do passado, porque tem o AM ou o EM no final. Leitura da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos nessa leitura com algumas palavras. Reconciliação, embaixadores, exorta, né, falando aqui de exortação, de pedido, de catequese, né, nesse sentido, e também a palavra imputando, ou seja, não colocando, não impondo para cada um. O evangelho desse domingo, um evangelho muito bonito, o evangelho do Filho Pródigo. Como é um texto bem longo, vamos ouvi-lo com esse clima da Quaresma e tentando pensar na parábola e na cena que decorre desse evangelho.
Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo da Quaresma, o 4º domingo da alegria, nos indica uma mensagem que podemos considerar uma mensagem central do tempo da Quaresma, que é a misericórdia e a alegria. Podemos considerar, olhando aqui as leituras, a primeira leitura, o povo estava alegre por ter fartura, São Paulo dizendo que precisamos ser criaturas novas e alegres em Cristo. Aqui o Evangelho, com tantas mensagens bonitas, mas o Pai, no final do Evangelho, dizendo assim: era preciso festejar e nos alegrar, porque este teu irmão que estava morto foi encontrado. Podemos considerar assim que, olhando a primeira leitura junto com o Evangelho, que tem uma mensagem muito parecida de alegria, e olhando a segunda leitura, que tem uma mensagem assim de que precisamos sempre nos rejuvenescer, estar sempre renovados, nos renovar em Cristo, ser uma nova criatura, juntar essas duas ideias, novidade e misericórdia. Só quem é capaz de enxergar os desígnios e o amor de Deus em tudo aquilo que acontece é capaz de usar
e ser pessoas da misericórdia. Podemos dizer que essas duas ideias elas são inseparáveis na nossa vida de fé. Nos renovar a partir da misericórdia e ser misericordioso para a gente se renovar na vida espiritual. Essa parábola muitos chamam da parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola dos dois filhos. Precisamos olhar também para o filho mais velho. O pai usou de misericórdia. E assim, quando a gente lê esse evangelho, podemos perceber que por mais que ele seja um pai idoso, ele tem um espírito jovial, porque queria festejar, estava alegre porque o filho foi encontrado. Quem usa de misericórdia sempre terá um espírito jovem, renovado, um espírito alegre. Agora o filho mais velho, ele estava assim ressentido, parece que cheio de ciúmes pela festa para com o filho pródigo. E podemos perceber que ele não usa de misericórdia. Por isso está sempre triste, ressentido, remoendo as coisas do passado. Podemos perceber que na vida espiritual também funciona do mesmo jeito. Quando a gente se deixa guiar pela misericórdia, quando nós usamos de misericórdia para com as pessoas, quando a gente é misericordioso para com as nossas próprias falhas e buscamos consertar e deixar as coisas bem para conosco e para com todo mundo, a gente sempre vai ter um clima muito jovial, um espírito alegre, um espírito que caminha sempre para frente, rumo a Deus, rumo ao amor de Deus. Agora, quando a gente começa a remoer as coisas da nossa vida, quando a gente leva para o lado pessoal tudo aquilo, as mínimas coisas que acontecem com a gente, quando a gente fica remoendo, ressentindo as coisas do passado a vida inteira, a gente faz mal para a gente mesmo e faz mal para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas não querem conviver com a gente, as pessoas não querem estar junto conosco e a gente se torna velho no espírito. Portanto, novidade sempre está junto com a misericórdia. Quem é misericordioso está sempre alegre, está sempre jovem, está sempre renovado. Agora, quando a gente não busca a misericórdia, nós não vamos ter a alegria verdadeira em nossa vida. Portanto, queridos amigos, busquemos a misericórdia de Deus, busquemos praticar a misericórdia para a gente encontrar alegria, jovialidade e esperança na nossa vida. Nos dirigindo ao Pai misericordioso e alegre da parábola, que é Deus Pai, vamos assim fazer as preces da nossa comunidade, respondendo depois de cada oração: Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros, ministros do perdão que vem de Deus, acolham os pecadores que se convertem, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer festa e a alegrar-se, sempre que os pecadores voltam à vida, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade paroquial, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. E como contemplação, vamos retomar o Evangelho desse domingo e contemplar a figura do Pai, que tem misericórdia, que faz festa, que é alegre, que abraça, que acolhe. Vamos contemplar também os dois filhos, um que é desobediente, mas cai em si e se entrega depois ao reencontro e ao abraço do Pai. E outro que está sempre do lado do Pai, mas é ressentido, é raivoso, não exerce a misericórdia. E vamos pensar, quantas vezes em nossa vida nós também, por vezes, somos filho pródigo, que estamos longe de Deus,
mas um dia resolvemos voltar. E às vezes somos o filho mais velho, que estamos sempre na igreja, estamos sempre trabalhando para Deus, mas a gente não é capaz de olhar com misericórdia para quem não está junto conosco, para quem está longe, para quem ainda não se converteu. Se estamos dentro da comunidade próximos de Deus, não podemos cultivar o ressentimento em nosso coração. Contemplemos o pai e os 2 filhos e como eles se encaixam dentro da nossa vida. Que nós possamos, com muita fé e amor, celebrar este domingo da alegria, 4º domingo da Quaresma.